Então, presidente, veja, no projeto de lei do vereador Bigode, do Santa Maria, institui o Programa de Envelhecimento Ativo, o PEA, no âmbito da cidade de Aracaju. Então, veja, aqui está muito aberto aqui para saber o que significa esse envelhecimento ativo. Tá? Então, portanto, pedir aqui o projeto para dar uma olhada, aqui para a gente não votar na segunda votação em projeto sem saber o que está votando, para depois aqui não cair nos olhos da cobra verde, né? Votar em um projeto que a gente não observa aqui, que não tem aqui as finalidades aqui do que é bom para o povo de Aracaju. Então, no seu artigo 1º, fica instituído o Programa de Investimento Ativo, o PEA, no âmbito da cidade de Aracaju, observadas as diretrizes e os princípios estabelecidos nas políticas nacional e estadual do idoso. No seu artigo 2º, o Programa Municipal de Envelhecimento Ativo, o PEA, de caráter permanente, tem por objetivo a criação, viu, senhores vereadores, só para poder a gente aqui, pego aqui um pouco de atenção. Então, o programa, no seu artigo 2º, o Programa Municipal de Envelhecimento Ativo, o PEA, de caráter permanente, tem por objetivo a criação, o desenvolvimento e a execução de políticas públicas dirigidas principalmente à população idosa, com o fim de garantir ao cidadão de 60 anos ou mais as condições necessárias para continuar no pleno exercício da cidadania. E no seu parágrafo único, para os fins desta lei, entende-se o conceito de envelhecimento ativo como processo de otimização das oportunidades para a saúde, participação social, cultural, cívica e seguridade, com o objetivo de promover a qualidade de vida no processo do envelhecimento. Então, portanto, aqui, vereador Bigode do Santa Maria, vai ter o meu apoio e penso que o apoio de todos os vereadores, porque este também é um belíssimo projeto que principalmente valoriza e empodera a pessoa idosa no município de Aracaju. Obrigado, senhor presidente. Por nada, o projeto continua em discussão. Não haver o que queira discutir em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Projeto de lei número 314, número 214/2018, pela ordem do vereador Lucas Ariber, autor do projeto. Eu vou solicitar o adiamento da votação desse projeto por 24 horas. Vou dizer por quê. Porque vai ser necessário fazer uma emenda. Eu estou verificando aqui o texto dele, vereadores. Esse projeto é do ano 2018. E aí, no primeiro artigo dele, ele diz assim: a partir do ano 2019, o sistema educacional parará. Então, eu vou ter que apresentar uma emenda modificativa para botar a partir de 2021. Então, por isso, a gente não pode votar ele hoje em segunda discussão. Então, eu queria a compreensão dos colegas para que a gente pudesse adiar a votação desse projeto para amanhã. Porque vai ter que fazer uma emenda aqui. O meu, 314. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Adiado, o projeto está adiado. Projeto de lei número 91/2019, do vereador Fábio Meirelles. O projeto está em discussão. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontra em votação. Aprovado. Projeto de lei número 110/2019, do vereador Zé Walter. O projeto está em discussão. Para discutir, o vereador Américo de Deus. Peço vista aqui ao projeto. Já está aqui em minhas mãos. Projeto de lei número 110/2019, que cria a semana de conscientização dos cidadãos sobre a preservação do patrimônio público. Acho que todos nós devemos preservar, independentemente de projeto, né? O patrimônio público já está dizendo. Não devemos destruir e cuidar cada vez mais desse patrimônio. Então, tem aqui um relatório técnico aqui, mas o projeto do seu artigo 1º, fica criado no município de Aracaju a semana de conscientização dos cidadãos sobre a preservação do patrimônio público. No seu artigo 2º, a forma, o conteúdo da semana da campanha ficarão a cargo dos órgãos municipais competentes. Então, vou aqui logo para a sua justificativa. A justificativa aqui, por todo Aracaju, vê-se o descaso com que é tratado o patrimônio público, refletido no seu elevado grau de deterioração, conquanto possa ser associado a uma série de fatores à má conservação da res pública,
deita raízes profundas na cultura brasileira que, desde os tempos coloniais, enxerga o patrimônio público não como pertencente à coletividade, mas sim como coisa a ninguém pertencente. É aquela questão que as pessoas picham os patrimônios públicos ao invés de cuidar e de zelar. É necessário dizer, a mudança desta mentalidade tão enraigada no ideário nacional demanda maciços investimentos em educação. Somente a educação, com todo o seu potencial transformador, é quem imbuirá os nossos cidadãos o sentimento necessário para compreender que os bens públicos servem a toda a sociedade. É aquela questão, né? Sair uma praça, por exemplo, nós devemos conservar, vereadora Emília Corrêa, e não as pessoas ali, como se um patrimônio público, né, conseguir lá fazer o processo de deterioração. E, às vezes, assim, a gente vê aqui que é tanta estupidez, às vezes, com tanta falta de educação, que a gente fica assim, pensar que estamos aqui em outro país. Os resultados práticos dessa conscientização são evidentes. O zelo com o patrimônio público reduzirá a toda evidência os custos com a sua manutenção e reposição, porquanto menos sujeito a atos de vandalismo, de que se beneficiará toda a sociedade, uma vez que recursos originalmente alocados para estes fins poderão ser para outras áreas. Então, aqui, com esse projeto, vou passar agora uma parte para a vereadora Emília Corrêa. O vereador Zé Walter está corretamente coberto de razão, porque tinha recursos que você poderia alocar em um patrimônio que poderia estar sendo cuidado, em outro patrimônio, e você vai ali fazer a manutenção, já fazendo parte aqui da sua estrutura, por conta aqui, às vezes, da irresponsabilidade das pessoas em manter o patrimônio em constante estado de conservação. Uma parte aqui para a vereadora Emília Corrêa, depois seguiremos. Vereador Américo tem razão, o vereador Zé Walter foi muito feliz nessa propositura. É o que eu sempre falo aqui nessa casa, né? Nós vivemos num país, no estado e no município, ainda trabalhando a conscientização daquilo que é óbvio, mas tem que trabalhar. Né, vereador Lucas? Tem que trabalhar. E o patrimônio público é muito importante. Ali foi dinheiro de famílias, isso. Foi dinheiro da família do aracajuano, nesse caso, né? E quanto mais a gente tiver essa conscientização, a gente também está cuidando daquilo que é nosso. É o sentimento de pertencimento. Não mexa aí, não. Isso é nosso. Isso aí custou. Aí começa a sentir aquilo ali. Então, é importante conscientizar os mais novos, porque eles, sim, poderão mudar o conceito, a atitude, e aí a gente vai ter uma respeitabilidade, com certeza. É também um tema muito importante, mas é uma pena que a gente ainda esteja trabalhando a conscientização de um assunto que já deveria estar acontecendo. Então, parabéns ao vereador Zé Walter e muito obrigada pela parte. Obrigado, vereadora Emília Corrêa, pela sua parte. Quero dizer que é um dever de todos nós, cidadãos aracajuanos, cidadãos sergipanos, cidadãos brasileiros, conservar o patrimônio público, que, como o vereador Emília Corrêa colocou aqui, uma questão importante, é o nosso próprio dinheiro que está sendo investido. E investido ali para o bem comum de todas as pessoas. E vai ser no processo, o vereador Jason Neto, através do processo da educação, que nós vamos mudar esse país. Educação, educação, educação e conservação, acima de tudo, através do projeto de lei número 110/2019 do patrimônio público. Então, portanto, ele cria a semana de conscientização dos cidadãos sobre a preservação do patrimônio público. É um excelente projeto que terá a nossa aprovação, senhor presidente.